Bom dia, gente! Bem-vindo a Um Mais História. Hoje vamos falar sobre a independência do México, que no ano de 2017 completa 207 anos. E para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos alguns historiadores. E para falar sobre a colonização momentos antes da independência, convidamos Rafael Dias. O México foi colonizado pelos espanhóis no século XVI. Esse território, que era povoado pelo povo azteca, foi dominado e, consequentemente, colocado nos parâmetros da Espanha. Por exemplo, eles tiveram que passar pela caracterização espanhola e seguir os padrões de vida desse povo. A colonização se deu por meio um pouco que complicado. Os espanhóis chegaram do mar e os aztecas, que tinham na sua religião, na sua crença, que os deuses viriam do mar com roupas brilhantes e viriam para povoar o seu território, receberam de braços abertos os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, que após uma amigável estadia e um principal acordo com os nativos, começaram a sua missão de colonização, que foi colocar todos esses povos indígenas nos seus padrões de vida e depois fazer a extração de minério, de recursos e da própria civilização, abusando desse povo. Dando ênfase ao nosso assunto principal, que é a independência do México, convidamos Renata Leme. A independência da América Espanhola se encaixa no contexto da independência das Américas coloniais, que iniciaram no fim do século XVII e nas primeiras décadas do século XVIII. Eram reflexos da crise do absolutismo europeu, crises essas que eram sociais, políticas e econômicas. A independência da América Espanhola é mais específica quando se fala, quando se comparada com as independências do Brasil e das 13 colônias. O primeiro ponto que vale ser ressaltado é que a economia, desde seu início, desenvolve uma grande economia mineradora, que eram épocas de maior controle político, que eram chamadas de arrochos coloniais, que eram divididas em várias regiões, a América Espanhola. Eram duas formas de governo, os vice-reinos e as capitanias gerais. Os vice-reinos eram de regiões de maior destaque por ter uma maior influência dos minérios, que eram regiões de mais atividade mineradora. Para exercer esse poder, que eram nos ayuntamientos ou cabildos, que eram como se fossem as câmaras municipais que temos hoje. Para exercer o poder, a Espanha mandava parte de sua nobreza para exercer o poder político e econômico, que eram chamados chapetones. Enquanto no Brasil, as câmaras municipais eram controladas por homens bons, que eram os proprietários de terra e não diretamente a nobreza portuguesa. A sociedade da América Espanhola também era dividida pelos crioulos, que eram os homens brancos descendentes de espanhóis nascidos na América. E abaixo deles haviam os nativos e os índios. Os crioulos eram inferiores aos chapetones porque eles dominavam a atividade agropecuária. Então havia uma tensão entre os crioulos e os chapetones. Os chapetones desejavam manter o controle rígido sobre a colônia, que era imposto pela Espanha, que se chamava o sistema de Porto Único. Esse sistema de Porto Único era o protecionismo. O sistema de Porto Único era o sistema de comércio somente com a coroa portuguesa. Do ponto de vista dos crioulos, isso não era muito interessante, porque eles dominavam a atividade agropecuária e eles queriam livre comércio com outros países. E isso era influenciado pelos ideais liberais. E também eles queriam fazer comércio com a Inglaterra, que começava a sua Revolução Industrial. Então, isso leva a um conflito entre os chapetones e os crioulos. A Inglaterra queria ampliar seus mercados consumidores e fornecedores. E a América Espanhola era muito interessante para a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela apoiou os crioulos
E isso levou, na maior parte da colonização, a Inglaterra queria ampliar seus mercados consumidores e fornecedores. E aí ela apoiou os crioulos, que queriam liberdade política e queriam fazer suas próprias leis. Na maior parte da colonização, a massa popular e a classe trabalhadora eram os indígenas, e o trabalho que eles faziam era obrigatório e compulsório. E do ponto de vista das missões jesuíticas, isso não era aceito porque eles consideravam os indígenas como inocentes. E aí teve um conflito com as missões jesuíticas e os chapetones que exploravam a mão de obra indígena. E isso resultou no conflito que tornou juridicamente legal o trabalho compulsório legal. O trabalho eram dois tipos, eram a mita e a encomenda. A mita era a extração de metais, a exploração de metais, mas só que na prática isso era uma escravidão. E a encomenda era o aprisionamento dos nativos, eles aldeavam os nativos, tiravam de toda, sua cultura, levavam para outros lugares para que eles pudessem se encaixar no estilo de vida europeu pelas missões jesuíticas e depois trabalhavam nas fazendas pagando impostos muito pesados. Isso gerou um descontentamento. Aí os indígenas fizeram uma revolta nativa que se chamava Tupac Amaru contra os chapetones. Mas só que eles massacraram a população indígena, mas pelo menos isso demonstrou um descontentamento e com isso conclui-se que os crioulos querem a independência influenciada com os ideais liberais e os nativos visavam lutar contra toda a exploração de trabalho. Agora, devido à crise de exploração da mineração, a agropecuária tornou-se mais influente. Então, os crioulos que dominavam a agropecuária pressionaram o rei da Espanha para alterar a política de controle, já que agora a importância econômica estava majoritariamente na mão dos crioulos. O rei da Espanha cedeu tal poder e os cabríolos foram abertos, que eram as câmeras municipais. Houve a participação mais direta dos crioulos, o que enfraqueceu os chapetones. A independência das 13 colônias influenciaram os crioulos que aderiram tal modelo de independência liberal e republicana. Outro fator foi a Era Napoleônica, que influenciou na independência da América Espanhola, que foi a Guerra Civil na Espanha, que enfraqueceu a metrópole espanhola, e os crioulos se veem com a maior probabilidade de ruptura com a metrópole espanhola. Os chapetones se dividem em pró e contra José Bonaparte, que era irmão de Napoleão Bonaparte, que estava no comando da metrópole espanhola. E isso fez com que os chapetones perdessem a força. E aí fizeram a Revolução Malograda, que foi a primeira tentativa de independência. Só que a Revolução Malograda recebe esse nome porque não obteve êxito, porque os crioulos estavam fragmentados entre várias regiões de São Martín e Simão Bolívar, estavam receosos, sem participação popular, e a Inglaterra não estava ajudando porque ela estava ajudando os espanhóis contra Napoleão Bonaparte na Espanha. E para falar um pouco mais sobre as consequências que essa independência trouxe, apresentamos Mariana Barcelos. A independência do México foi uma grande perda para a Espanha, principalmente do ponto de vista econômico. No México, as elites, que eram comercial e agrária, elas assumiram o comando político do país e dessa forma foram controlando de acordo com seus interesses. Embora a escravidão tenha sido abolida em 1929, que favoreceu muitos mestiços e indígenas, pouca coisa mudou para a camada mais pobre mexicana, que ainda assim continuaram com pouca participação política efetiva e também com carência de materiais.
O termo império mexicano pode ser aplicado a dois tempos distintos da história do México. Ao primeiro Império Mexicano, que foi governado pelo monarca Auguste de Iturbide, que governou de 1821 a 1823. E há também o Segundo Império Mexicano, que foi governado pelo arquiduque Maximiliano da Áustria, que governou de 1864 a 1867. Desse modo, o México ele foi brevemente, por 2 vezes, o único país do continente americano, ao lado do Brasil, a aplicar o regime monárquico e também a organização de império. No começo de 1821, no governo de Auguste de Iturbide, ele negociou o chamado Plano de Iguala, no qual o México seria uma monarquia independente e a posição privilegiada da Igreja Católica permaneceria, e também os mexicanos de ascendência espanhola, eles seriam tratados iguais aos espanhóis puros. Logo, os indígenas e crioulos, eles não eram tão privilegiados. Ainda em 1821, no dia 24 de agosto, foi criado o Tratado de Córdoba. Ainda em 1821, no dia 24 de agosto, foi assinado o Tratado de Córdoba, que reconhecia o México como uma nação independente e dizia que os crioulos e peninsulares teriam os mesmos direitos, e um crioulo poderia assumir o trono caso alguém da realeza espanhola não aceitasse o posto. Nos próximos 40 anos, México terá 36 presidentes, e o último desses foi Juárez, que ele congelou os pagamentos às potências europeias, e em resposta disso, a Europa rompeu relações diplomáticas. Inspirado por ideias da ala conservadora mexicana, surge na França um projeto de criação de uma grande monarquia católica no México. E Napoleão III, ele, que é um monarca francês, ele leva ao trono o arquiduque Maximiliano, que ele governava de acordo com os preceitos europeus e também com o apoio popular. E quando isso não ocorreu, quando ele ele negou vantagens àqueles que o colocaram no poder, ele foi isolado, e também quando Maximiliano negou os preceitos de Napoleão III e recusou-se a abdicar, ele acabou sendo executado no dia 19 de julho de 1867, que esse foi um ato que levou ao fim do Segundo Império Mexicano. Atualmente, o México passa por um momento de estabilidade econômica, social e política. Muito obrigada por assistir o programa de hoje. Até semana que vem.